terça-feira, tá? A gente começou na terça, né, aí quarta não a gente na terça tivemos as primeiras aulas, né, eu consegui fazer na terça-feira aula com o quinto, eu não consegui com vocês, e não consegui ontem também nem com o quarto nem com o quinto. Então o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, alterar um pouco o nosso planejamento, e eu vou seguir o que eu já me organizei para essa semana, então o que a gente conversaria na terça, a gente vai conversar hoje, e o que a gente conversaria hoje vai ficar para terça da semana que vem. Isso com relação à história e geografia, tá? Então, nesse ponto, terça a gente vai jogar para hoje e a aula de ontem a gente vai fazer ela amanhã. Sendo assim, o que a gente faria amanhã, que é a leitura do Alice e tudo mais, ela vai ficar só para outra sexta, o capítulo 2. Amanhã eu vou continuar na aula de língua portuguesa, aquelas apresentações de reportagem de turismo. Se der tempo amanhã, aí a gente conversa também, porque eu sei que muitos alunos já se prepararam para essa semana, eu não quero estender para frente. Então, amanhã, reportagem de turismo. Se der tempo, a gente corrige os exercícios da Alice, que ficou da sexta-feira passada. Fala, B. O que vocês estavam falando? Porque eu só entrei agora, meus FPS estavam caindo. Vai acompanhando aí, B, mas é só uma introdução mesmo da reorganização da semana, tá? Estamos reorganizando os dias. Então, gente, basicamente é isso. A aula de terça ficou para hoje e que pena que a aula está com poucos alunos, porque vai ser um assunto bem forte. Eu fiz uma pesquisa aí aprofundada com relação a esse momento histórico do Brasil. Nossa, bem pesada a história. Hoje vocês vão ouvir uma história pesada sobre o que aconteceu no Brasil, mas eu não consigo não contar para vocês. Eu não quero que vocês aprendam história só do jeito que eu aprendi. Eu vou tentar, obviamente, entender que vocês têm aí 8, 9 anos de idade. Eu não vou entrar em detalhes da história, porque de fato é muito pesada a parte da história que eu peguei para vocês. E não é historinha inventada, é história real, aconteceu. E aí a grande questão aí é a aula de terça para hoje foi isso, Bernardo. A aula de história de terça ficou para hoje e a aula de português de ontem vai ficar para amanhã. E aí o planejamento da semana que vem vocês vão ver lá no material de vocês, que vocês recebem toda sexta-feira. Vamos lá, gente. Então, já que a gente vai fazer a aula. Oi. Mas a história é tipo muito pesada de escravidão ou Isso, é da escravidão, um detalhamento aí do que aconteceu no Brasil da escravidão, tá? Eu não vou mostrar imagem nem nada, mas só da gente saber que aconteceu o que aconteceu, já é bem pesado, assim, bem triste. Então vamos lá, gente, ó. Eu vou projetar aqui, vocês acompanhem aí a folha. Hoje vai ser a correção do capítulo 7, né? Isso. Então eu vou pedir para vocês aí acompanharem a correção. Quem fez, vai lá, se dediquem a fazer, gente. Quando é uma atividade para entrar na sala pronto, façam, porque aí vocês ficam mais seguros de compreensão, de entender onde a gente está. Eu vou fazer essa correção. Eu vou tentar que a aula de hoje tenha não vai ser um pouco mais a minha apresentação hoje, tá, gente? Hoje vocês vão ter que ter esse movimento mais de escuta, de corrigir. Obviamente que uma outra resposta aí que tiver diferente, a gente pode pegar as respostas de vocês, mas vocês viram que são respostas bem diretas, objetivas, nem tem muita dúvida. É bem tranquilo. É que eu quero passar pela folha para depois entrar na pesquisa que eu fiz com vocês. Fala, B. Hoje de manhã tinha muita lição para fazer, então não deu conta. E aí eu tive que almoçar e depois então eu não consegui fazer. E aí eu corrijo aqui, tá? Beleza, tranquilo. Então vamos lá. Aí vai o material, era para terça-feira, mais uma vez, para quem entrou agora, a gente fez essa mudança. Era um material sobre a dominação portuguesa, certo? Então, a ideia é a gente entender nesse capítulo, né, nessa parte aí, que os portugueses vieram para cá e dominaram o território. Então, o livro de vocês apresenta aí algumas questões sobre o Colombo,
essa visita que ele veio para a América. Ô, Bernardo, vamos seguir, Bernardo? Vamos para frente, B? Mas era o capítulo 6 ou 7 que a gente vai corrigir hoje? Ô, Bernardo, mais uma vez, Bernardo. A aula que era para terça-feira mudou para hoje. E a aula que seria hoje vai ser na terça-feira da semana que vem, Bernardo. Fechou? Tranquilo? Então, o material que a gente vai fazer hoje é o que seria para terça-feira, que é o capítulo 6, a dominação portuguesa. Então, estamos juntos. Então, aí esse material de vocês mostra um pouco a questão das navegações, que o Colombo teve essa navegação para a América, ele abriu as portas para muitas outras navegações. Tivemos aí esse período com muitas descobertas de muitos territórios, tanto para a Espanha, tanto para Portugal. E por ter essa disputa de dois reinos descobrindo muitas terras, tiveram alguns acordos ou tratados que foram. É como se você estivesse fazendo um negócio, um combinado. Os dois reinos combinaram sobre esses territórios. Então, para não ter disputa, não ter guerra com esses territórios, eles fizeram tanto o Tratado de Tordesilhas, teve um outro, mas os dois principais é esse de Tordesilhas e esse de Saragoça. E aí tem aí um mapa, vocês receberam, marcando e delimitando dessas terras conquistadas, descobertas, quais seriam da Espanha e quais seriam de Portugal. Então, basicamente é isso que o texto inicial diz. Aí a pergunta é qual é o objetivo dos tratados? O objetivo é esse acordo, é estabelecer quem tem a posse da terra, Portugal ou Espanha. Então, é isso que esses dois acordos fizeram. Gente, daria para aprofundar bastante nesse assunto, mas como eu disse, é um assunto que a gente vai rever o ano que vem. Vocês ainda vão rever essa ideia do Tratado de Tordesilhas e do Saragoça no 8º ano. Então, são assuntos que a gente vem e vai fazendo a gente aprofundar na ideia. É que como eu estou com foco da gente falar sobre a escravidão no Brasil, eu vou seguir adiante, tá? Então, são acordos, um acordo feito, dois acordos aqui, né? Feitos por dois reinos, Portugal e Espanha, para ver quem é que vai ficar com as terras descobertas. Ótimo. Então aí a gente tem aí, observe o mapa, identifique o nome de um local dominado por Portugal e o nome por Espanha. Então você poderia falar qualquer país aí da África ou o próprio Brasil falar de Portugal, né? Que é tudo isso daí que está no meio do mapa mundi. E você poderia falar e citar qualquer outro país e local dominado pela Espanha. Então eu sei que alguns colocaram Portugal, colocou Angola, Moçambique, Brasil, e Espanha deve ter colocado Chile, Venezuela ou algum país ali da América Central. Ótimo. A ideia era vocês identificarem cada um desses países, cada um desses reinos na época, né? Não eram países, eram dois reinos. Cada um desses reinos pegou para si esses territórios. São conhecidos como as colônias, tá? Então, todos é a colonização. É quando um reino domina outro território. Prof, Oi. eu posso ver uma coisa rapidinha lá no mapa? Sim. Só deixa eu ver. Deixa eu aproximar aqui para você, porque tá bem pequeno, rapidinho. É. Que deu agora, né? Vocês estão vendo aqui o nome Castela, porque era esse o nome do reino da Espanha, tá? Reino de Castela. Beleza, gente. Então, eu podia pegar Minha avó morou na Espanha e ainda não sabia disso. Que legal, que legal. Então, vamos lá, gente. Aí esse acordo foi feito, eles pegaram terras, aí era para você identificar qual terra era de um país, qual terra era de outro. Depois, o texto, esse material que eu mandei para vocês, entra comigo, hein, gente? Entra nessa viagem que agora a gente vai começar. Ainda não tanto, porque tem mais coisa para a gente corrigir. Então, a gente tem até às 5 horas aí, 5h15, para tentar entrar em todos os detalhes desse momento do início do Brasil, tá? O Brasil está começando a sua história aqui com a chegada dos europeus. Já existia uma história anterior, que era uma história dos povos indígenas, que a gente precisaria ter um outro momento para se dedicar a ver o que era o Brasil antes.
como eram esses milhares de povos indígenas. A gente já está aqui vendo a história a partir da chegada desses povos europeus. Como era um território muito grande, o Reino de Portugal ele tinha que dominar esse território, porque a França queria vir, os holandeses queriam vir para cá, muitos outros reinos queriam pegar esse território para si. Então, o que, que o rei de Portugal fez? Ele dividiu todo o território brasileiro a partir da linha do Tratado de Tordesilhas, né? Que é essa linha que está aqui. Deixa eu até fazer aquela marquinha com um risquinho mágico que ajuda a ver. Então a gente tem essa risca aqui, né? Uma risca aqui na vertical. Esse é o Tratado de Tordesilhas. E a partir desse marco, porque do outro lado, aprofundando, adentrando no Brasil, a gente tinha terras da Espanha, mas o que era de Portugal foram feitas grandes faixas, grandes extensões de território foram divididos para donatários. Isso daí que é o conhecido como as capitanias hereditárias. Então, as capitanias hereditárias são esses grandes territórios. Professor, desculpa pelo atraso. Meu computador travou muito. Tudo bem, chega junto aí. A aula começou, agora acompanha aí a aula. E aí a gente tem, então, as capitanias hereditárias, que já é uma história, gente, legal pra caramba. Uma das coisas que a gente vai falar vai ser sobre uma dessas capitanias, tá? O ponto aqui são territórios gigantescos, gente, é inimaginável pensar em uma pessoa dona de um território desse tamanho, tá? É uma coisa cabulosa, não tem como organizar um território tão grande. Você era responsável por esse território para trazer pessoas para trabalhar, você tinha que produzir coisas para levar para Portugal. Então, esses territórios foram feitos, as capitanias hereditárias foram feitas para Portugal mostrar, ó, esse território aqui agora é meu. Tem gente trabalhando, tem gente, a gente pegou essa terra para a gente. A regra que vale aqui é o terreno, o solo está sendo produzido, está sendo fértil, então eu tomei posse desse solo para mim. Essa é a ideia, a lógica. Se eu mostro que eu coloquei aqui na minha bandeira e eu estou com pessoas trabalhando aqui, o território é meu. E aí, se a Espanha vem, ou a Espanha cai fora que o território é meu. A Espanha vem, a gente já fez o acordo do Tratado de Tordesilhas. Os holandeses vêm ou cai fora que o território é meu. Então, Portugal está mostrando, o Brasil é meu. Com as capitanias hereditárias era esse o interesse. Beleza. Os donatários, então, recebiam, tinham herança dessa terra. Aí tem algumas perguntas aqui, né? Por que o Portugal dividiu o território para organizar e explorar as terras? É o que está sendo dito ali. Ô, Arthur, se concentra aí, Arthur, por favor. Presta atenção no texto. Vamos lá, acompanha, Arthur. Aí a gente tem aqui uma questão de organização de terras, tá? De exploração das terras desse território. E qual que era a responsabilidade de donatários? Era só você ir lá, ler o texto, observar. Eu acho que agora está muito perto, né? Não precisa ser tão perto assim. A gente aproximou ali para o Joaquim ver. Então, cada donatário tinha essa responsabilidade de doar terras aos colonos, afundar a vila, a organizar expedições para explorar a terra, cobrar impostos e defender o território caso viesse algum outro reino. Então, eu creio que vocês já fizeram, copiaram do texto respostas e estão acompanhando aí. Ótimo. Aí, de acordo com o que você leu e observou, a divisão do território respeitou as formas de organização dos povos indígenas? Obviamente que não, né? Já que haviam várias tribos aqui, o que o Reino de Portugal fez? Ele dividiu em faixas horizontais, sem respeitar nenhuma organização dos povos indígenas que já tinham antes. Os povos indígenas poderiam ter as suas organizações em tribos, a formação de estados, poderia ser estados que eu falo entre aspas aqui, porque não tinha estados indígenas, mas as tribos tinham grupos indígenas com a mesma linguagem que se uniam em diferentes territórios de diferentes maneiras, e Portugal não levou em consideração nada disso. Simplesmente falou, ó, aqui, vai lá, donatário tal, ó, capitania de São Vicente, ó, capitania do Maranhão, e vai embora, perda de vista. Território que não acaba mais. Aí tem um vídeo aqui, gente, basicamente mostrando sobre a chegada dos portugueses, eu ia mostrar esse vídeo para vocês, mas é por questão de o som não ficar bom, a imagem ficar travada, eu reparei que mostrar vídeo para vocês aqui no Google Meet
fica bem ruim. Então vamos para... Prof, tenta. Se for ruim, a Ó, gente tira. primeira coisa, então, se for para mostrar para vocês, vocês têm que todo mundo desligar a câmera. Todo mundo desliga a câmera, porque aí fica tá bom. razoável. Desliga a câmera aí e vamos ver se vai dar certo. Rapidinho. Deixa eu só projetar só essa tela. Só um segundo. Desliga a câmera, desliga o áudio. Arthur, desliga a câmera. Eu não consigo. Eu não sei como. clica Ctrl E. Só. Eu já tentei e eu uso Ctrl E. Não consigo, vou clicar aqui. Aí. Tem 2 escolas em Gêmeos. Calma aí, gente. Tem dois de você. Só um segundo. Tem 2 desses. Agora tem um só, né? Ô, prof, só uma Ah, pergunta. Dá uma guia. Tá de cima ou de baixo aqui? Calma aí. Prof, Era de baixo. Uma janela, eu acho. Eu tô com o material já do 5º ano aqui pronto. E aí... Agora vai, hein? Tá indo. Vamos ver se vai ser a qualidade razoável. prof, eles expulsaram os indígenas, os portugueses? O rei de Portugal? Você vai ver. Quando os portugueses chegaram à América do Sul em 1500, encontraram habitando nesse território milhares de indígenas distribuídos em mais de 1.300 povos. Com o início da colonização, muitos índios foram escravizados pelos europeus para trabalhar principalmente nas plantações e nos engenhos. Mas as consequências das expedições de apresamento foram dramáticas para os índios. Milhares morreram e muitos outros foram obrigados a deixar sua cultura. Com o fim do domínio colonial português, os povos indígenas continuaram sendo vítimas do avanço dos exploradores sobre suas terras, principalmente fazendeiros, madeireiros e mineradores. Hoje, apenas 240 povos indígenas aproximadamente continuam existindo e resistindo à destruição de suas culturas. A maior parte das populações indígenas que existe nos dias de hoje foi deslocada de suas terras de origem e, em muitos casos, sofreu com a perda de sua cultura tradicional. A Constituição brasileira estabelece o direito dos indígenas de ocupar as terras que tradicionalmente habitam por meio da demarcação de territórios indígenas. Porém, cerca de metade dos nativos ainda não tem na prática esse direito. Beleza, então, gente. Vocês viram aí um vídeo querendo mostrar dessa invasão portuguesa, pegou os territórios, escravizou os índios, não só os portugueses não só escravizaram os índios, mas também acabou a escravidão indígena. Muitos grupos invadiram e foram para o interior do país, né? E aí, nesse sentido, começou a escravidão com os negros vindo da África, né? Aí é esse ponto que eu vou... prof, na verdade, minha avó nasceu. Mais, só que vamos continuar a correção. Ainda tem mais um pouquinho do material aí para a gente finalizar aqui. Prof. Vamos lá, compartilhar. Prof.
E beleza. Aí, gente, o que acontece? Então, teve aí essa... Deixa eu ir para a próxima página do material de vocês. A gente tem aí, então, uma necessidade, gente, para a organização do país. As capitanias hereditárias, só 2 deram certo, né? Uma no Nordeste e uma aqui mais ao sul, a de São Vicente. Essas 2 deram certo no sentido de começaram a ter uma boa produção, cana-de-açúcar, tiveram ali algumas vilas sendo formadas, então, beleza. Só que, de modo geral, as capitanias não estavam bem organizadas, pelo contrário, tinha gente até sendo presa. Um dos donatários foi preso porque não estava respeitando a igreja, não estava respeitando os feriados, que era uma coisa bem importante, e muitas das informações que eu vou passar para vocês aqui tem a ver com a Inquisição. A Inquisição foi um processo feito pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica praticamente governava o país junto com o rei. Tinha tanto poder do rei e tanto poder da Igreja. Então, elas funcionavam, o rei e a Igreja, representada pelo Papa, por bispos e por todo um grupo de pessoas que participavam da Igreja, esses 2 grupos que dominavam todas as terras de Portugal. E a Igreja, na época, abriu um processo, chamado Inquisição. Depois eu vou pedir para vocês, gente, por favor, vamos parar aí com o chat, vamos prestar atenção na aula. Arthur, se é para estar aqui falar no chat, eu vou te remover da aula, tá bom, Arthur? Arthur, ou assiste a aula ou vou remover você, certo? Se é para entrar aqui, é para prestar atenção, não é para mexer no chat. Então, beleza. Então, a gente tem aí, então, um movimento mundial de perseguição de pessoas que não eram católicas ou perseguição dos católicos que não estavam vivendo certinho a religião. Esse processo da história, a gente foi muito duro. Pessoas foram condenadas e queimadas na fogueira. Algumas enforcadas, era condenação por você desrespeitar as regras que a igreja impunha. Então, nesse momento, até recentemente, um papa, que muito provavelmente os pais de vocês conheceram, que é o Papa João Paulo II, depois vocês podem perguntar, né? Hoje o Papa Francisco é alguém muito conhecido mundialmente, mas alguns anos atrás esse Papa João Paulo II falou que esse ato da igreja foi um erro da igreja. A igreja ter feito a Inquisição, esse processo de Inquisição era procurar as pessoas que estavam fazendo coisas erradas de acordo com a igreja, que queimou gente e tudo mais. Algumas pessoas, o Papa mesmo, João Paulo II, falou que foi um erro a igreja ter feito isso. O grande lance é, quando o Brasil começou em 1500, começou no sentido dos europeus chegaram, a Inquisição estava no seu início. E vieram as pessoas fazer esse processo de achar quem estava fazendo coisa errada. E uma das pessoas que eu vou falar para vocês hoje é essa pessoa que estava fazendo coisa errada. Mas antes disso, eu estou misturando muita coisa na aula hoje, é o seguinte, como as capitanias hereditárias não estavam dando certo, não estava funcionando, teve a necessidade de chamar um governador geral, uma pessoa para tomar conta de todas as terras do país. Essa pessoa, que é o que vocês leram aqui, foi, então, o Tomé de Souza, né? Essa pessoa que ficou como responsável de tomar conta, se tinha um responsável, um governador de cada capitania, o governador geral ele ia tomar conta de todos. É como se fosse um presidente hoje, tá, gente? Então aí era para você preencher, aí você ia ver quem enviou a carta, quem recebeu, o que foi determinado. Quem enviou foi o rei de Portugal. Quem recebeu a carta foi o Tomé de Souza. E o que ele tinha que fazer? Ele tinha que governar as terras do país. Era isso que você tinha que responder aí. Fala, Caetano. É que eu tive que... Eu não tô te ouvindo, Caetano. Seu áudio não tá vindo. Alô? Apesar de estar mexendo aqui, não tá chegando. Eita. Ô, gente, vocês estão me escutando o resto? Eu tô ouvindo. Na verdade, eu não tô ouvindo ninguém, gente. Eu tô só ouvindo, eu só tô vendo os áudiozinhos mexerem, mas eu não tô conseguindo ouvir ninguém, não sei por quê. Então vamos fazer o seguinte, gente. Vamos. Vocês estão me ouvindo bem? Pronto, Então eu vou seguir sai, adiante, entra, tá? sai, Eu não tô entra. conseguindo ouvir vocês, eu vou seguir adiante aqui. Fechou? Eu não sei porque eu não tô ouvindo vocês. Vamos lá, pelo menos vocês estão me ouvindo e assim a coisa flui. Então, ótimo. Aí vocês viram que tinha lá o governador geral, Tomé de Souza, e a pessoa que a gente vai hoje é o filho do Tomé de Souza.
Esse cara foi mal, gente. Esse filho do Tomé de Souza foi muito mal. Eu não quero entrar nisso aí, gente. Eu quero seguir, senão eu vou perder tempo. Beleza, onde que tá a carta guardada? Onde ela tá conservada? É um documento. Tá lá no estado da Bahia. Essa carta dizendo que o Tomé de Souza recebeu do rei de Portugal a tarefa de governar o país. E por que é importante guardar esse tipo de documento? Porque sem esse documento não tem como a gente saber a história, certo? Então esse documento, essa carta que está lá na Bahia, é ela que permite a gente saber que existiu o Tomé de Souza, que ele foi o governador, que ele recebeu a carta de Portugal. Fechou, gente? Beleza, subi um pouco, vou subir sim. Será que aconteceu que eu não ouvi vocês? Enquanto vocês vou entrar e sair de novo, mas eu não quero bagunça, meu. Eu quero a cena rápida. Ah, mas se eu sair de novo aqui, vai parar de publicar. Tá muito bugado. Vai, deixa quieto. Vamos seguir a aula do jeito que tá. Gabi, eu não tô te ouvindo, Gabi. Desculpa. Vamos lá, gente. Então, beleza. Pode seguir. Então, aí a carta tá guardada lá na Bahia. E aí, é isso daí. Fechou, gente. Aí a gente tinha mais um outro exercício, mostrando um pouco aí que tem um governador geral. Aí vai falar um pouquinho por que tem um governador geral. Vai fazer uma comparação com o que era o governo geral lá, com o governo atual, né? Então a ideia é essa. Beleza. Aí a ideia é a seguinte, então. A gente vai ter aqui um sistema de capitanias hereditárias, não foi bem sucedido. Aí por que teve o governo geral? Gente, é basicamente o que a gente já está conversando, porque o sistema de capitanias hereditárias não foi bem sucedido, não deu certo as capitanias hereditárias, então precisou desse governo. Tem aqui um pouco de como funcionava a organização da época, certo? Então tinha o rei de Portugal, tinha um governador geral e tinha o ouvidor-mor, o capitão-mor, o provedor-mor. Cada um com a sua responsabilidade para organizar o Brasil. O ouvidor cuidava da justiça, facilitava a comunicação entre os colonos. Se tipo, colono é quem era daqui e estava vivendo aqui no Brasil. Se tinha algum conflito entre colono e donatário, garantia que as leis fossem seguidas. Tinha o capitão-mor, que ajudava os donatários a proteger, né, os povos, né, de outros povos europeus. Aí veio um francês, veio um holandês para cá invadir. Então o capitão-mor seria tipo um general do Brasil na época, e tinha o provedor-mor. O provedor-mor era o cara que cuidava aí dos impostos. Eu produzia uma quantidade de cana-de-açúcar, vai um tanto de dinheiro para Portugal. Quem cuidava disso daí, dessa cobrança, era o provedor. Então tem aí um mínimo de uma organização do Brasil: o rei, governador-geral e essas três funções. Ótimo, aí se tinha o exercício era vocês perceberem, se uma capitania fosse atacada por um povo, quem é que ia ficar encarregado? Era o capitão-mor. Era você ler aí no texto e perceber a resposta. Como esse funcionário poderia ajudar? Poderia ajudar montando um exército, poderia ajudar com soldado, com arma, para tentar impedir a invasão de qualquer povo para cá. Certo, galera? Então, ótimo. Estamos finalizando os exercícios. Eu espero que eu não esteja indo muito rápido. Eu estou contando, imaginando que vocês já fizeram essa tarefa. Era para terça-feira isso daqui, né? Beleza. Qualquer coisa vocês peguem aí. Acho que acabou. Não, aí tem mais uma comparação aqui. Era um exercício para comparar a Câmara Municipal de hoje com o governo antigo, né? Hoje os caras fazem a legislação aqui. O que mudou da Câmara Municipal, uma Câmara de Vereadores, para essa organização do Brasil antigo? O que permaneceu e o que mudou? Era esse o último exercício de hoje. E aqui estão o que permaneceu. Permaneceu essa função de responsabilidade de decidir assunto de um local, de construção de coisas, de defesa. O vereador continua fazendo isso. Atualmente, o vereador ainda vê quanto que a gente está gastando para policiais, quanto que a gente está gastando tem que cobrar impostos. Então, tudo isso permaneceu. Só que agora, por exemplo, teve uma mudança. Agora, essas pessoas, nós votamos nela.
Então, isso é uma das coisas. A gente pode votar. E o ponto aqui que o livro até coloca, que eu achei interessante, é que tem novas funções, né? A função hoje de um vereador é fiscalizar e ver se o prefeito está tomando as decisões certas e está gastando bem o dinheiro público. Lá atrás não tinha essa preocupação de ver se o rei do Portugal estava gastando bem o dinheiro. Então, há 500 anos atrás, apenas os homens e donos de grandes propriedades podiam ser vereadores. Essa é uma outra informação que diz aí no texto também de vocês, né? Hoje em dia, é só você ser homem e mulher alfabetizado com mais de 18 anos. Você já pode ser eleito. Então, antes, só pessoa rica com terra podia ser vereador. Hoje, você tem homem e mulher de 18 anos, pronto, você já pode se candidatar a vereador. Cheirosinhos. Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês aí o pesadão da aula de hoje. Espero que esteja interessante. Eu sei que eu estou num ritmo um pouco mais frenético, mais acelerado, né? Mas vamos lá. Então eu sei que quem está a fim de copiar aí depois a resposta certinho, acabou a aula, vai lá, coloca nessa parte do vídeo, aperta pause e copia se você quer a resposta do jeitinho que está no livro, tá? Mas basicamente, o que permaneceu? Pessoas que organizam a cidade, vereadores e os organizadores de antes. E, Isabel, não estou te ouvindo, Isabel, infelizmente, Isabel. Não, é que hoje só vou conseguir falar. Qualquer coisa manda no chat. O Bernardo, Isabel, manda no chat que se quiser falar alguma coisa. Ele tá multado. E mudança, a questão de como é votado um vereador hoje, como era escolhido um vereador lá atrás. Ótimo. Gente, eu fui pesquisar sobre a vida do Tomé de Souza. Aí, ótimo, eu fui pesquisar sobre como era, o que ele fez na cidade, que essa daqui foi a primeira Câmara dos vereadores, né, lá de Salvador. Aí o Tomé de Souza também construiu lá a primeira catedral, né, lá em Salvador também, a primeira grande igreja, né, do Brasil, mais. E fui descobrir, agora eu nem lembro qual que foi o percurso, acho que eu apaguei aqui, né, mas eu fui descobrir que quando o Tomé de Souza morreu, ele deixou uma extensão de terra muito grande para o filho dele. O filho dele, chamado... Qual é o nome do filho dele aqui? Deixa eu ver. O filho dele é o Garcia Dávila. O Garcia Dávila... Então, gente, isso daqui não está no material de vocês. É só um pouco... É que as pessoas estão falando com você. Gente, desculpa, estão falando comigo, mas não dá para ouvir. Então, Isabel, infelizmente a gente teve esse problema hoje, mas vamos ter essa conexão aqui de a gente, enfim, pegar o finalzinho da aula aí com essas informações sobre o Garcia Dávila, o filho de Tomé de Souza. Ele recebeu uma grande extensão de terra, provavelmente, com certeza, ele era o homem mais rico da Bahia, e provavelmente na época ele era o homem mais rico do Brasil. Ele morou no que é considerado o primeiro castelo do Brasil. A gente tem aqui na imagem algumas ruínas desse castelo dele, né? Era um castelo, mais de 20 quartos, várias salas viradas para o mar. Esse castelo tinha a função de perceber se tinha algum povo, algum barco chegando, né? E fazia sinal de fumaça para outras cidades. Então, lá na Praia do Forte, quem quiser visitar um dia for para Bahia, for lá para a Praia do Forte, o Caetano já deve ter ido para a Praia do Forte, né? Não sei se já foi. Não vou te ouvir, Caetano, então tem que responder no chat. Mas quem um dia for para Bahia tem que conhecer esse castelo aqui, tá, gente? É o primeiro castelo do Brasil. Mas beleza, gente. Quando você vai lá na Bahia, quando a gente faz essa visita, ninguém conta o que acontecia lá com os escravos. Essa informação, vão contar para você que é o primeiro castelo do Brasil, vão contar para você que eles faziam sinais de fumaça, então se eles viam alguém no barco, soltava fumaça em cima desse castelo, que um outro castelo um pouco mais afastado via, soltava fumaça, até chegar em Salvador e as pessoas terem noção de que tinha algum navio inimigo chegando nas terras brasileiras. Então essas informações você obtém, mas ninguém sabe, e quando você faz essa visita, ninguém conta. Se você procura no YouTube, as pessoas não falam sobre o que
o dono desse castelo fazia com os escravos, gente. E aí, o pesado da história aqui, e eu vou tentar contar só 2 casos para não ficar tão pesada a aula, é que, vocês veem, gente, a história do Brasil é uma história de conquista, mas é uma conquista na força. Já tem a escravidão dos índios logo de cara, a exterminação dos índios. Ah, acabou índio, não tem mais índio para trabalhar para a gente, vamos trazer então os negros. E aí traziam os negros, e foram trazendo e trazendo, né? O país foi um dos países que mais transportou negros da África para cá. Os Estados Unidos também teve essa migração forçada, né? Essa escravidão muito forte. Mas o Brasil é um dos grandes países, a América Central também, as ilhas ali do Caribe, toda a América teve o comércio de escravos. E esse cara, especificamente, o Garcia Dávila, ele era um torturador de pessoas. Ele tinha prazer em torturar as pessoas. Como que eu cheguei nessa informação? Primeiro, a partir dessa reportagem da Carta Capital, que é uma revista, né? E aí a Carta Capital mostra alguns detalhes. Esse livro, quem tiver interesse, algum pai, mãe aí que gosta de história, é um livro desse antropólogo, historiador chamado Luiz Motti. Então o Luiz Motti, ele fez um livro especificamente sobre a Inquisição no Brasil. Então tem vários capítulos, eu estou com o livro aqui, eu baixei o PDF, e aí esse livro tem um capítulo só falando sobre o Garcia Dávila. E o Garcia Dávila, ele chegava a gritar: hoje eu quero matar negro, hoje eu quero bater em alguém. E ele saía andando no castelo dele gritando, e ele chegou a bater em crianças. Por exemplo, uma criança, uma escrava, ela queria comer doce. Ele falou: você quer comer doce? O doce estava na panela pegando fogo. Ele fez a criança abrir a mão e jogou a panela fervendo de doce na mão da criança e fez a criança lamber o doce. Ele pegou uma outra criança, tinha uma brasa, uma fogueira em brasa, o menino tinha que buscar figos para ele. E um dos figos estava comido por um passarinho. E porque estava beliscado por um passarinho dos figos, o cara pegou a brasa que estava no chão ali, colocou a cabeça desse moleque na brasa e deixou a cabeça dele ali, queimando, até se desconfigurar. Essa criança não morreu, ela ficou com o rosto desconfigurado. Mas eu estou mostrando para vocês o tipo de tortura que esse cara fez, gente. São textos, esse livro foi produzido em 2010. Como eu disse, é uma história pesada, triste, mas a gente tem que ter noção de o que foi a escravidão foi algo pesadíssimo. O cara estava lá, ele achava que era dono de tudo, ele se achava um deus no seu território e fazia o que bem entendia com as pessoas que trabalhavam para ele. Chicotear a gente até sangrar, até ficar em carne viva as pessoas. Então a gente tem esse cenário da história do Brasil, que é um cenário muito triste. E a gente tem que, enfim, quando eu pesquisei, eu falei: putz, será que eu tenho que comentar isso com o pessoal? São alunos, estão com 9 anos de idade, não é muito pesada essas histórias. E, gente, é uma pesada mais que a outra. É uma história mais pesada. Pegar a vela, colocar a pessoa nua no chão e derreter cera quente em cima da pessoa. E para não falar o lugar da pessoa que fazia a cera quente ser derretida e queimar na pele da pessoa. Então, é um fato insano, uma pessoa louca que tinha prazer no sofrimento do outro, e infelizmente isso aconteceu na história do Brasil. E eu acho que chama Garcia Dávila, Felipe, o nome dele. Garcia Dávila. Foi o filho do Tomé de Souza, tá? Garcia Dávila. Eu vou colocar aqui na reportagem, tá aqui, ó. O mestre de campo Garcia Dávila Pereira de Aragão. Então tá aí o nome dele, quem quiser pesquisar. O nome desse livro aqui, que eu li essas informações, se chama... como que é o nome do livro? Deixa eu lá para cima. O nome do livro é Bahia, Inquisição e Sociedade. E aí tem um capítulo só falando sobre o Garcia Dávila, e de fato é isso daí mesmo, Gabi. Esse cara foi
um inferno. Ele foi pro, ele foi pro inferno com prazer. É, o Gabi, eu evito falar esse tipo de coisa, mas a vontade é que essa seja a condenação mesmo dele, que, enfim, uma pessoa como essa, que torturou gente e teve prazer em fazer isso, ela não tenha um final muito feliz, não. Mas, enfim, gente, é mais um episódio da história do Brasil, um cara cruel, e a gente tem que entender que o Brasil tem muito da sua história feita na crueldade. Então, quando as pessoas estão falando sobre preconceito, racismo, a gente tem que mesmo entender que é uma história em cima do povo negro que viveu muita exploração, muita dor, muito sofrimento, e isso reverbera em muitos momentos até hoje, gente. É um pouquinho mais de 100 anos que a escravidão foi proibida no Brasil. Então a gente tem que entender que esse foi um processo de permanência e que esse sofrimento causado reverbera, ele ecoa até hoje. Obviamente que a gente pode falar, não, mas hoje as pessoas não são torturadas como eram naquele período, colocar a pessoa com a cabeça na brasa, ninguém faz mais isso hoje. Mas a gente tem que lembrar, se vocês forem fazer as pesquisas e ver quais são as pessoas que mais morrem de mortes violentas no Brasil hoje, são jovens e negros, o sexo masculino, jovens e negros, as pessoas que sofrem as mortes mais brutais ainda hoje no Brasil. Então é um tema pesado, infelizmente é uma coisa que eu tenho que falar para vocês, eu não consigo não falar. Eu tentei evitar detalhes aqui das torturas que ele fazia, ainda assim falando, mas que a gente entenda que isso não pode acontecer, que a Fala gente mais não uma pode ter história. preconceito mesmo, racismo, que a gente tem que aprender cada dia mais a viver uma vida mais justa, mais honesta, mais legal, mais gente fina, com paz, com tranquilidade, e que assim a gente siga adiante. Fechou, queridos? Valeu aí pela aula de hoje, beijo no coração, até amanhã. Lembrando que amanhã vai ser a apresentação dos jornais de turismo. Então amanhã, quem não apresentou na quarta-feira, apresenta amanhã. Tchau, gente, beijo no coração de vocês aí. Tchau. Tchau, você me paga, eu tava sozinho em casa. O Padilha é doido. Ele não devia contar isso pra gente. A gente está no 4º ano, a gente não tá mais no 1º ano. Eu sei. Não estou te ouvindo. Venha na minha videochamada, por favor. Envie o link no chat. Pi, olha o WhatsApp. Vamos conversar de Pig ou outros jogos.